Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar de número misto. Vocês já viram as frações impróprias? O que são as frações impróprias? São aquelas frações onde o número de cima é maior do que o número de baixo, ou seja, onde o numerador é maior do que o denominador. Essas frações representam mais do que um todo. E hoje nós vamos ver os números mistos, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho as bolinhas e eu quero que vocês me ajudem a representar qual é a fração que representa essas bolinhas. Então vamos lá. Eu tenho um inteiro, todas as partes dela estão pintadas. Mais um inteiro, todas as partes dela estão pintadas. Então eu tenho 2 inteiros. E aqui o que eu tenho? Em quantas partes está dividido esse disco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas partes estão pintadas? Uma. Então aqui eu tenho a representação de 1/8. Olha aí, por que é número misto? Porque eu misturo número inteiro com fração. Então eu estou representando os 2 inteiros com o número 2 e 1/8 com a fração 1/8. O próximo, eu tenho 3 quadrados ou 3 retângulos. Esse e esse estão pintados completamente. Então eu tenho 2 inteiros. E aqui o que eu tenho? Está dividido em 1, 2, 3 partes. Quantas partes estão pintadas? 1, 2. Então isso daqui representa 2 terços. Porque eu tenho 2 partes pintadas de alguma coisa que foi dividida por 3. Então eu tenho 2 inteiros e 2 terços. 2 inteiros e 2 terços. Por isso que é número misto, porque nesse número aqui eu tenho a representação do número inteiro e da fração. O de baixo, eu tenho 3 figuras. As 2 primeiras estão pintadas totalmente, então 2 inteiros. E essa daqui, ó, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quantas estão pintadas? 3. Então, 3/8. Olhando a representação, meus 2 inteiros e 3/8. É um número misto porque eu tenho tanto a representação de um número inteiro quanto a representação da parte fracionária. Continuando, aqui eu tenho 2 quadrados. Esse daqui está pintado completamente, então eu tenho 1 inteiro. E aquele? Ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes, mas apenas uma parte foi pintada. Então eu tenho 1 inteiro e 1/4. 1 inteiro, que está ali, 1/4 que está aqui. Número misto, porque eu tenho a representação do meu inteiro e do meu 1/4. Continuando, 2 figuras. Essa daqui está pintada completamente, então é o meu 1 inteiro. E aqui, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5. E quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4/5. Ela foi dividida em 5 partes e 4 estão pintadas. O meu 1 inteiro e o meu 4/5. Finalizando, 2 figuras. Uma está pintada inteira, então olha lá, o meu 1 inteiro. E aqui está dividido em 1, 2, 3, 4. E eu tenho uma parte pintada, então 1/4. 1 inteiro e 1/4. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai ver como eu faço para transformar número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto. Até já!